Povo, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela participação de sempre. Estamos aqui reunidos para mais um Você na sua agenda. E dessa vez vamos receber o professor Marcos Bortolato. Isso. Ele vai nos explicar como é que a dor pode ser um instrumento para a saúde. Olha só, olha ele chegando aí. Marcão, beleza? Já aceitei o seu convite. Vai dar tudo certo. Marcos, Movimento e Terapia. Você está aí, Marcão? Professor Ângelo, eu estou. Presente. Tudo bem com você, irmão? Tudo ótimo. Isso é bom. Espero que, espero que hoje, além de mim, esteja presente, a tecnologia também esteja. Oh, vai estar, vai estar. Fique tranquilo. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Isso é sinal que você está por aqui. Ô, Dudu Mata, olha só. Quem apareceu aí, rapaz? Diretamente dos primórdios da Estácio Niterói, do Mata, o homem, o mito de Niterói. Dudu, fala para mim, você manda um joinha para mim se você estiver vendo e ouvindo a mim e ao Marcos, por favor. Achei que você ia Preciso perguntar ver. se ele tinha penteado o cabelo. Sacanagem. Você está me vendo, Marcão? Eu não te vejo, Não mas me eu te vê. ouço. Ó, o Dudu está falando que vê os dois. O Dudu era conhecido lá no campo de Niterói como Chopinho, mas agora não, agora ele é um cara sério, virou um homem de negócios, um pai de família, coisa linda. Saudade sua. Cláudia Gomes, seja bem-vinda. Está chegando um povo aqui. Marcos, como você já é de casa, mas assim, mesmo sendo conhecido, a gente sempre tem novos visitantes aqui no canal. Então, eu gostaria muito que você se apresentasse. Quem é Marcos Bortolato, por favor? Bom, primeiro dizer que é muito, assim, traz memórias muito boas, né? É muito gostoso estar conversando com você, porque a gente me lembra, né, de uma época de faculdade, de uma época que a gente conversava muito, que tinha muita chance de troca ali, e a sua importância, né, Ângelo, na minha formação, assim, a sua importância aonde eu estou hoje. Então é muito gostoso, realmente, muito divertido estar aqui, mais do que É qualquer coisa divertida, recíproco, meu filho, é recíproco. né? E aí, cara, se eu vou parar na educação física, né, porque eu joguei tênis na adolescência, fui, fui atleta. Então, foi um caminho meio natural, assim. Eu jogava, competia e tal. E aí, em algum momento, você começa a pensar em dar aula de tênis. E aí, fui fazer educação física por isso. E lá a gente se conhece, né? Na época, fiz o curso lá da Estácio de Niterói. Na época, um curso que tinha uma pegada, assim, uma cara de gestão muito forte. Eu me encanto também com essa área da gestão. E vou fazer estágio com você, né, Ângelo, na coordenação. Depois, mais para frente, no final da faculdade, acabo montando uma empresa, porque eu não me encaixava muito ali no mercado, não me via atuante ali no mercado como professor. E aí fico com essa empresa por quase 10 anos, um pouquinho menos, que é onde, na verdade, eu tenho ali uma grande escola de lidar com pessoas, porque você lida desde os funcionários, clientes, né, fornecedores, então você lida com muita gente. E aí, em algum momento, eu me vejo numa crise assim, de identidade do que eu estou fazendo, né? E essa crise, ela também, talvez não por acaso, ela também coincide com um momento de dor muito grande. Eu disse que eu fui atleta, mas no meu histórico de atleta eu não tive uma lesão muito grave, assim. De vez em quando tinha alguma dor, mas nada muito grave.
Mas aí, por volta dos 30 anos, eu começo a sentir uma dor no quadril ali, que me perturbava demais. E coincide com essa fase de transição da minha vida, onde eu já questionava a posição de empresário. Também, coincidência ou não, a Bruna, minha esposa, nós engravidamos da Marina aí, nossa primeira filha. Então, algumas coisas acontecendo ali na vida e essa dor persistente ali. Eu fiquei quase 2 anos convivendo com essa dor. E ela é um fator de muitas mudanças na minha vida. Então, quando eu falo desse tema que a gente está trazendo aí hoje, eu falo com uma propriedade e uma história pessoal, né? Que depois, à medida que eu fui me especializando nisso, trabalhando com isso, eu fui vendo também isso acontecer na história de diversos alunos. Até hoje, apesar de trabalhar muito com reabilitação aqui junto com osteopata, não consigo falar paciente, né? São alunos, né? Nosso trabalho é uma proposta educativa. Então é isso, assim, eu vivi na pele uma transição muito grande na minha vida, uma mudança muito grande, e que ela é marcada também por esse período aí de dor. Perfeito, Marcos. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer esse tema ao vivo e a cores numa conversa entre você e o meu filho Igor, né? Que outra coincidência de Papai do Céu, que não aconteceu por acaso. Vocês cruzaram seus caminhos aí sem a minha interferência. Eu só fui saber disso bem depois. E aí o meu filho aproveitou, né, dessa sua competência nova, né, nova porque você ficou 10 anos como gestor de negócio e foi muito bem sucedido nisso, diga-se de passagem. Foi parar no Vale do Silício buscando se encontrar e volta de lá totalmente fora do mundo dos negócios. Eu acho que você é o único caso na história da humanidade que um cara foi para o Vale do Silício virar empreendedor, quer dizer, se aprimorar como empreendedor e volta completamente diferente. Mas conta para mim, Marco, há quanto tempo você está trabalhando com no que você tem hoje, no Move? É. Não, eu lembrei daquela história do livro do monge e o executivo, né? Isso. Perfeito, é essa mesmo. Um clássico, claro. Na verdade, eu acho que assim, quando eu fui, vou pegar desse gancho aí do Vale do Silício. Quando eu fui para lá, eu já fui numa busca meio perdida, para te falar a verdade. Eu já estava buscando alguma coisa muito fora, lá no Vale, que é longe daqui, tem que pegar pelo menos aí, fazer 2 conexões para chegar lá. Já buscando alguma coisa que eu não encontrava provavelmente em mim mesmo, né? Então, talvez chegar lá tenha só deixado a coisa mais clara, assim, mais Mas evidente, claro. Quer né? dizer que você foi executivo e voltou monge. É isso. Eu sou monge atualmente, mas a ideia é essa, pelo menos. Tá no caminho, tá no caminho, tá no caminho. Isso. E Porque, aí, quanto tempo você está trabalhando nessa pegada, usando o movimento como processo de cura das pessoas? porque a partir daí eu começo a atender pessoas de fato mesmo como professor, né? Tem muito pouco isso nessa minha fase como gestor, e aí eu sempre tive um incômodo, por isso, inclusive, eu fui empreender, com as propostas de treinamento que existiam. Como atleta, eu passei pela musculação, passei por yoga, passei até capoeira, nossa, fazia um monte de coisa tentando, valeu, Dudu, tentando me encontrar em alguma forma ali, de me ajudar no esporte e de uma coisa também que fizesse sentido, me desse prazer. E eu não consegui encontrar isso. Depois, durante a faculdade, também isso não apareceu. Fiz lá matéria de musculação, fiz matéria de ginástica. Pô, fiz aula de step com o Ângelo, né, cara? Lembro dessa prática aí. E talvez, assim, até essas atividades mais lúdicas, até me
despertava um pouco mais de interesse, mas era isso. Eu não conseguia, eu não via sentido, sabe? E no próprio trabalho corporal, no que estava nos resultados, eu achava aquilo esquisito, mas eu não sabia muito bem o que, que era. E aí, como eu comecei a atender direto as pessoas, eu fui buscar alternativas. E aí eu começo a cair na história do movimento natural, começo estudando muito por aí. Depois eu tive uma fase muito forte ali com os trilhos anatômicos do Thomas Myers. Então, eu estudava isso pra caramba e pensava no movimento, considerando os trilhos anatômicos. Tive uma fase muito forte de trabalhar com corrida. Estou vendo que o Alexandre, aí, meu aluno, está aí também ao vivo. E é um cara que me conhece dessa época, já correu algumas provas aí comigo. Mas sempre tinha um certo incômodo de não me encontrar. E aí, em algum momento, aí, acho, rede social, provavelmente, se eu bem me lembro, eu conheço um cara chamado José Menegatti, José Augusto Menegatti, é um cara que é muito importante nessa minha trajetória, porque eu digo que talvez eu até chegasse no que eu faço hoje, próximo do que ele faz, porque o que ele faz é muito bom, daqui a 20, 30 anos. Mas ele antecipou muitos anos aí na minha atuação, sabe? Legal. E cara que no primeiro workshop que eu fiz com ele, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, me cativou, assim, me prendeu, né? Ele falou, gente, ele foi um cara que foi preparador físico, também no esporte e tal, depois deu uma guinada. Ele falou, gente, tudo que nós aplicamos, que nós estudamos na faculdade, que a gente aplica de treinamento, é baseado em cadáver. É baseado, no máximo, num livro que também se baseou no cadáver. Ou numa imagem gráfica, né? Alguém foi lá e desenhou uma articulação. Por melhor que seja esse desenho, a pergunta que se faz é a seguinte: será que isso corresponde ao vivo? Será que num ser humano vivo, biologicamente ativo, né, com uma estrutura extremamente complexa, o comportamento é igual ao do cadáver? E a partir daí, eu estou falando só um pedacinho muito pequeno, mas foi uma pergunta que me atraiu demais, né? Então, isso aí eu estou falando mais ou menos de 2021, foi 2020, 2021, por aí, final de pandemia, final do auge da pandemia, né? Que eu tenho esse contato e daí para frente eu começo a estudar muito com ele. Estudar muito com ele significa aplicar muito em mim. Eu sou meu principal aluno atualmente. E aí ver os resultados das pessoas e foi me levando. Mas aí, Marcão, aproveitando essa questão já que você está entrando, antes de você entrar mais especificamente no quanto o movimento pode ajudar a gente, por que que eu posso dizer, né, eu posso afirmar o título do nosso encontro aqui, que a dor é um importante recurso de saúde? Sim. Que, teoricamente, dor e saúde não combinam. Primeiro que se você está sentindo dor, é porque você está vivo, né? Já começa, Boa, boa. Já já começou começa. bem, começou bem. É um sinal de vida acontecendo, é um sinal de que existe comunicação acontecendo, existe, de alguma forma, um sintoma, né? Um sinal ali de que algo está exagerado, algo está aquém. Então, tem ali uma atividade, a dor é uma atividade do nosso sistema biológico e estrutural. Acho isso importante a gente considerar, para a gente também não ficar nessa de ficar fugindo da dor. Então, de cara, ela vai trazer isso. A dor, inevitavelmente, ela te chama, né? Por mais que você queira fugir dela, eu lembro nesse período aí que eu estava com muita dor no quadril, é uma coisa que você tenta escapar e não consegue, né? Você tenta se distrair, tenta parar, sentar e ver um filme, e aquela dor vem. Você vai fazer uma caminhada, a dor vem. Ela fica ali te provocando quase que o tempo todo, principalmente a gente está falando aqui de dor crônica, né? Então, não necessariamente a dor vai trazer mudanças na vida, mas ela pode ser, porque como ela fica ali te
te catucando, né? Você acaba, de alguma forma, se olhando mais. Você acaba refletindo mais sobre seus hábitos. Então, hoje, principalmente, é muito comum você ir num profissional que trabalha com isso, fisioterapeuta, um osteopata, um ortopedista, e se falar dos seus hábitos também, né? Não tratar somente a dor em si. Isso já é um olhar para você pensar e parar e pensar um pouco no seu estilo de vida. Se a gente É, evoluir também um pouco, pode falar. não, porque o que eu estava pensando é o seguinte: então, a dor, dentro dessa pegada da saúde que você traz para a gente, ela é uma, como você usou bem a expressão, né? É a comunicação do seu corpo, falar assim: ó, tem um negócio aí que não está bem, não, irmão. Dá uma parada e olha com mais cuidado para isso. E o que a gente percebe é que muitas vezes, até estatisticamente, nós meninos somos mais negligentes com esses alertas do corpo, a gente vai deixando para lá até a hora que fica mais grave. Como é que qual é a sua, assim, como é que a gente pode orientar quem está nos assistindo? Porque você sabe que você na sua agenda não é para profissionais, não é exclusivamente para profissionais, é pelo contrário, ele é mais para a população em geral do que para os colegas da área de saúde. A ideia aqui é estar orientando as pessoas em como é que elas usam tudo isso que a gente está conversando. A gente está fazendo uma tradução da ciência do movimento para essas pessoas que estão nos assistindo. Legal. E aí, como é que elas podem, como é que você pode orientá-las a parar para prestar atenção nisso? Bom, Que nem você fez a dor, com o Igor, por exemplo. a dor vai fazer com que você preste atenção, né? Então, primeiro, talvez uma primeira orientação seja não fugir disso, porque é muito comum a gente ver que a pessoa, quando entra num estado de dor, ela quer sair o mais rápido possível de qualquer maneira, né? Então, é uma coisa assim que você quer fugir daquela situação. E aí, hoje, nós temos aí o recurso de diversos medicamentos para isso, de manobras e tal. Cada um vai saber aonde o seu calo aperta, então cada um vai saber a hora de tomar o remédio, cada um vai saber. Eu não estou aqui para ficar fazendo juízo de valor em relação a isso, mas o convite inicial é: procura de alguma forma interagir com isso. O que pode ser isso? Né? Então, se observar, essa dor ela aparece em que momento? É à noite? É durante a manhã? Olá, Estela. Boa tarde. Saudade também. Grande profissional Seja também. bem-vinda, Estela. Movimento Gentil, gostei desse nome. E então, assim, né, essa dor aparece em determinadas posições que eu sento, depois de alguma situação de fadiga, quando de repente eu faço caminhada, eu corro, a dor aparece durante uma situação de fadiga. Então, você começar, ao invés de cara querer mascarar isso, você interagir de alguma forma com isso, né? Tentar entender um pouco o que está acontecendo. E aí é óbvio que um profissional capacitado nessa área vai te ajudar mais ainda a compreender, né? Às vezes pode ser uma questão de distribuição de cargas ali, você se apoia mais de um lado do que do outro, né? Podem ser muitos fatores, mas que parta de você inicialmente essa observação. Isso já é um passo assim gigantesco para uma mudança, para a dor ser um recurso de saúde, né? Um olhar também para essa questão da dor ser um recurso de saúde é que se você de fato tem, por exemplo, uma inflamação, a dor faz parte do processo de cicatrização daquele tecido. E aí, se você inibe esse processo, fazendo uso, de repente, de um anti-inflamatório em um momento inadequado, sem orientação, você pode estar inibindo o próprio processo de cicatrização e de cura que biologicamente deveria acontecer. Então, também tem um pouco desse sentido aí, quando a gente fala de que a dor, ou até mesmo a doença, né, ela é um fator de saúde. Assim. Eu posso dar um exemplo pessoal, porque é uma coisa muito recente, mais ou menos umas 3 semanas atrás, um mês, eu tive dengue e assim, eu, um cara muito ativo atualmente, faço de tudo,
muita energia. De repente, você se vê numa cama com dificuldade de sair da cama, né? E uma das coisas que acontece na dengue é uma desidratação, até por conta do processo inflamatório que ela provoca. A partir daí, eu comecei a olhar muito mais para a minha questão da hidratação. Então, hoje, eu estou com uma atenção muito grande nisso. Isso não era um fator de atenção antes da doença. Então, tá ali a minha garrafinha, coisa que eu não tinha. Comecei a dar mais atenção ao consumo de frutas, que tem ali bastante água na composição. Então, eu comecei a dar uma atenção a isso. E isso é uma mudança aí, em termos de saúde importante, que vem a partir de uma observação do quanto a desidratação em função da dengue me afetou, desde pele seca até a dificuldade mesmo de movimentação, lembrando aí que a gente é quase 80% água, né? Então, eu que estou acostumado a correr, eu não conseguia subir um degrau sozinho. Eu acho pesado. Perfeito. E aí, Marcos, quando você começa a falar da história da dor, da autoobservação em especial, eu sempre vou lembrar muito do caso do Igor, né, do meu filho. E quando vocês se encontraram para falar sobre a dor dele, você conseguiu. E aí que foi o legal da história, né? Não foi você que identificou. Você foi dando para ele alguma orientação, um caminho para ele encontrar o, o sentido, né? A causa principal dessa dor. E aí tem uma questão teve uma questão emocional no processo. Como é que é essa relação? Como é que você consegue identificar? Como é que alguém, né, que está aqui nos assistindo pode identificar que essa dor que ela pode estar sentindo, nós não somos psicólogos, né? Mas através do movimento ou dessa autoobservação, como é que ela pode identificar que, como você fez com o Igor, ela tem uma dor que, na verdade, tem um fundo mais emocional do que tem a parte física, obviamente, que no caso dele foi até uma fissura óssea, mas que isso estava relacionado a um momento da vida dele emocional. Como é que você traz isso para a gente aqui? Bom, eu tive algumas fases também nessa questão. Assim. Eu fui, primeiro, fazer algumas formações de leitura corporal. Tem uma também muito interessante que eu fiz, que é o DNA das emoções, que é aquela coisa bem assim, né? Se você está com bronquite, a bronquite significa isso. Se você está com uma dor no joelho, essa dor no joelho significa isso. Então, era uma coisa bem ali de leitura mesmo, da doença ou da dor, traduzido num sinal emocional. Atualmente, eu não faço mais esse tipo de leitura, assim, porque cada vez mais eu sou menos importante no trabalho, no atendimento. Né? A gente esquece um pouco disso. O mais importante é aquela pessoa que está na sua frente, né? É o seu aluno, pode chamar de paciente, ou enfim. Quem é protagonista no atendimento é quem você está atendendo e não você. Então, Perfeito. em termos de vaidade, é muito legal assim, você falar, você adivinhar o que a pessoa está passando através de uma dor, mas ajuda um pouco. Então, eu fui cada vez mais percebendo, me especializando em fazer boas perguntas para ajudar essa pessoa a refletir nessa história, né? E aí tem um raciocínio interessante também, Ângelo, que eu também ouvi do Menegatti, que é o seguinte: quando a gente está com uma dor no joelho, a gente fala, meu joelho está doendo. Quando a gente está com dor no cotovelo, a gente fala, meu cotovelo está doendo, meu ombro está doendo, estou com dor no meu joelho. Mas quando você está com dor de cabeça, você fala dessa forma, né? Nossa, hoje eu estou com uma dor de cabeça. A gente faz uma distinção do que é corpo e cabeça, né? É como se a gente habitasse um corpo através de uma mente. Tá ficando complexo o negócio, mas isso é importante. Assim.
Então, assim, é como se a gente viesse com uma certa mente que ela vai a ponto de eu poder me referir ao joelho como uma propriedade dessa mente. Mas a cabeça não. A cabeça eu falo, estou com dor de cabeça porque eu sou a cabeça. Né? Eu não sou o joelho, eu sou a cabeça. Mas Então, isso aí, cara, todos os profissionais que eu já conversei com muitos profissionais da área da saúde aqui no Você na Sua Agenda, e esse é um discurso comum, não é só na educação física, não. É, na literatura da fisiologia, da anatomia humana, acaba que eles trouxeram para a gente uma diferença, uma divisão que eu acredito que, num primeiro momento, foi didática para facilitar o nosso entendimento, mas a gente acabou levando isso para a vida profissional, que é aquele papo da divisão do mente e corpo. E isso. isso a gente acaba perpetuando nas conversas. E cada dia que passa, né, a, graças a Papai do Céu, a tecnologia e a curiosidade humana, a gente tem evoluído nessa conversa. Sempre soube que, desde a filosofia grega, já se sabia que era uma coisa só, mas quando o cara falou lá, mens sana in corpore sano, ele deu uma, né, como se fosse duas coisas separadas. Mas desde sempre se sabe que é uma coisa só, o corpinho é uma coisa só. Isso. Mas a cada dia que passa, a gente percebe, em especial nessa pós-pandemia, com tudo que aconteceu aí do ponto de vista de saúde mental, o quanto que o nosso corpo é completamente integrado e uma coisa interfere totalmente na outra. Isso. E aí, como é que o movimento entra nessa história? Esse movimento do Menegatti, do Marcos Bortolato, da Rafaela Brandão, e de algum, eu estou vendo aqui que talvez da Isabela, né, Movimento Gentil. Como é que esse movimento, a Estela, né, do Movimento Gentil, como é que esse movimento. Primeiro, eu queria que você explicasse que movimento é esse, né? O MOVE, um movimento mais natural. Como é que isso nos ajuda nesse processo de melhorar a nossa autopercepção? Então, essa base que a gente estava discutindo agora é importante, né? Porque você não recebe um joelho, né? Você não recebe uma coluna, você recebe uma pessoa. Então, assim, é isso. Nós não somos, podemos não ser psicólogos, e nem é essa a ideia. Tanto que muita gente que começa o trabalho comigo, depois inicia uma psicoterapia também. Porque a pessoa começa a se olhar tanto, se perceber tanto, se enxergar tanto, que ela começa a ter essa curiosidade também e esse interesse em se aprofundar, né? E aí, essa ideia, mostrar isso para a pessoa, que, na verdade, ela não é proprietária de um corpo, ela é essa matéria viva em si, ajuda primeiro a trazer a uma ideia de responsabilidade sobre si próprio. Né? E aí a nossa proposta de trabalho, como proposta educativa, ela vai de encontro a isso. Se você é responsável por si, eu vou te ajudar a aprender mais sobre si mesmo. Então, eu posso trazer uma informação hoje aqui na sala, a gente está trabalhando um pouco das vias metabólicas, como informação e como prática. Então, assim, aonde entra a prática, quando você entende como que você gera combustível, né, para as suas atividades vitais, aonde entra isso numa prática e aonde entra o movimento para favorecer essas vias metabólicas. Então, no nosso caso aqui, na minha proposta de trabalho, na proposta do Menegatti, o movimento ele não é a finalidade. Então, o meu objetivo não é um trabalho aqui que essa pessoa caminhe cada vez mais rápido ou numa distância cada vez maior. Isso pode até acontecer, normalmente até acontece. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é como essa caminhada interfere nessa estrutura física, biológica, né, nas suas 360 articulações, qual é o impacto da organização estrutural, da organização das articulações
nessa dinâmica que está acontecendo para você caminhar, para você ficar parado em pé, como que você se percebe nisso? Então, é um trabalho realmente assim, e ele me encanta nesse ponto, né? Quando eu fui fazer educação física, tinha a palavra educação na história, né? E aí, em algum momento, o fitness, vou usar uma palavra aqui, bom, vamos embora, roubou, a, roubou os profissionais da educação e levou para uma ideia de performance que machuca, né? Que não necessariamente, e a gente sabe muito bem, a performance não produz saúde. Pelo contrário, enquanto um ex-atleta de 60 anos saudável, enquanto um ex-atleta de 70 anos que esteja bem, está tão mal quanto um sedentário. Então, nós absorvemos o conhecimento lá do fitness, absorveu o conhecimento da performance e resolveu aplicar isso para o público em geral. Então, no nosso caso, a gente fez um caminho bem diametralmente oposto. Assim. Então, vamos resgatar o que é de educação e educação física da estrutura física. Né? Lembrando que a atividade motora, atividade intelectual, atividade metabólica, biológica, emerge, vem da estrutura física, precisa de uma estrutura física para isso acontecer. Como que a gente mantém essa estrutura preservada, atuante, eficiente, considerando isso, e não necessariamente para correr 10 quilômetros em 55 minutos. E Marcos, conta para mim aí, qual a percepção das pessoas ao praticarem esse trabalho? Porque quando você fala de academia, eu lembro que eu eu conversei com a Rafaela Brandão uma vez, a Rafaela e a Edma, né? Do Talk da Saúde, e depois comecei a acompanhá-las e eu vi que a Rafaela levou isso para dentro das academias. Ela, no trabalho dela de personal, ela, ela no meio da sala de musculação, ela usa, né? Não usou, não, ela usa dentro do seu trabalho de prescrição de exercício vários desses movimentos com esse objetivo que você acabou de descrever agora. E aí eu sempre fiquei com essa curiosidade. Como é que as pessoas, porque todos nós, né, somos bombardeados por esse modelo tradicional de resultado estético, de treino com um objetivo de performance, como você acabou de falar, isso é real. E como é que você, vindo com uma abordagem completamente diferente, como é que as pessoas recebem isso? Com estranhamento. De cara, recebem dessa forma. E inicialmente foi um desafio muito grande para mim, assim, porque a gente precisa viver, né? E aí, Exato. assim, eu tive ali um momento em que, assim, poucos alunos e tal, e assim, até eu construir, hoje eu superei aí essa fase, mas até eu construir uma base ali de pessoas que entenderam a proposta, que gostam e tal, demorou um pouco. Porque é isso, quebra um paradigma forte. Né? Mas também, Imaginei que fosse. mas também, assim, hoje eu tenho recursos, assim, eu não sei exatamente, eu acompanho o trabalho da Rafaela também pelo Instagram, mas são recortes, né? Eu não sei exatamente como que ela faz, mas hoje um recurso muito importante que nós usamos, como eu disse que é uma proposta educativa, é começar a aula com algum tipo de pesquisa. Eu quero dizer com isso. Então, de repente botar essa pessoa em pé e ela perceber os apoios do pé dela no chão, perceber como é que está a distribuição de peso dela, se existe algum incômodo, se não tem. Então, iniciar o trabalho como uma pesquisa mesmo, onde a pessoa já vai se percebendo e a gente guarda aquela informação. E aí, durante a aula, nós vamos desenvolvendo uma série de propostas, né, que tem a ver com aquela pesquisa inicial, mas que é óbvio que a gente vai extrapolando, vai conduzindo na medida que as pessoas apresentam como possibilidade de capacidade de movimento também. E no final a gente volta naquela pesquisa. E, assim, 95% das vezes a pessoa se sente muito melhor, se percebe muito melhor.
E ela começa a sentir isso no dia a dia dela. Então, uma pessoa que já não conseguia mais ir ao chão, começa a voltar a conseguir ir ao chão. Começa a voltar a amarrar o sapato. Começa a perceber que aquelas crises de enxaqueca que eram constantes, agora estão vindo de forma mais espaçada, ou até, em alguns casos, ela não se vê mais tendo crise de enxaqueca. Então, é levar para essa percepção, né, no dia a dia, como aquilo ali está influenciando. Então, existe um estranhamento, existe às vezes até uma certa vergonha com algumas coisas, mas eu também não me preocupo muito com isso, porque eu vejo as pessoas muito insatisfeitas, assim como eu era, fazendo trabalhos mais tradicionais. Não vou citar aqui nenhum nome para não causar polêmica. Chega de polêmica. Então, mas eu vejo as pessoas indo forçadas, né? Dizendo depois de uma atividade que está pago, né? Coisa horrorosa. Então, assim, o que eu vejo é isso. Então, assim, em geral, também as atividades aqui acabam sendo divertidas, mais leves, né, no sentido de descontraídas, desafiadoras. Então, acaba trazendo um pouco mais de prazer também com a atividade. Eu acho que isso vai encantando também. Porque sai um pouco desse paradigma de que precisa ser dolorido, precisa ser sofrido, precisa ser chato, sabe? Precisa ter dor para ter ganho. A gente aqui, pô, não. Dor não é para ter, sabe? Então, mas é uma educação, né? A educação não acontece da noite para o dia, né? É um processo. Não, e a minha curiosidade era isso. Assim, eu imaginei que tivesse esse desafio para vocês, porque é muito diferente do que está aí na mídia, do tradicional, que todo mundo já conhece. E aí tudo que é novo, né, causa aquela a primeira reação do humano é a rejeição, né? Que ele é conservador. Mas aí, em contrapartida, eu imaginei que você devia também trabalhar com os descontentes, com os não assistidos, né? Ou os desassistidos por esse modelo que não consegue trazer, teoricamente, aí, segundo os estudos da ACAD e Companhia Limitada, pesquisa de mercado, a gente tem 95% das pessoas fora do contexto da academia. Então, isso quer dizer que é muita gente que não está satisfeito com esse modelo. Então, mas em contrapartida, tem essa questão de como é tão diferente, as pessoas precisam ser conquistadas, né? E nesse processo de conquista aí que você colocou essa primeira estratégia, mas você já está tendo assim, eu acho que o seu forte deve ser indicação, não é? Com certeza. É, basicamente é indicação. É. É um trabalho que, por ele ter essa característica, é difícil, e é um trabalho que precisa ser sentido, sabe? Perfeito. Difícil de explicar ele. Eu imagino que a pessoa que esteja vendo aí vai imaginar várias coisas, de repente vai entrar no meu Instagram, vai ver alguns recortes ali, mas você pegar e juntar isso num raciocínio, não é simples, porque tem muito embasamento por trás daquilo ali que não aparece, né? Perfeito. Mas Perfeito. quando você sente, fica difícil de negar, né? Então, uma pessoa que chega aqui, acontece direto. Hoje aconteceu isso aqui. A pessoa chegou e ela não conseguia ajoelhar no chão. Por mobilidade, por incômodo, não conseguia. Tudo bem. A gente foi fazendo o trabalho sem pensar em ajoelhar no chão. Mas em algum momento eu falei, pô, vamos lá, vamos testar. E aí ela ajoelha no chão, no meio do trabalho, ela não tem como, Cara, não tem como a diferença que aquilo ali faz. Né? E aí eu acho que também passa um pouco pela segurança que o profissional passa. Como eu sou, como eu disse, meu principal aluno, sou um praticante disso, assim, pesquiso em mim todo dia, né? Eu vou ficando cada vez mais seguro do que eu estou falando, do que eu estou propondo. Então, para mim também não tem mais, até algum momento, eu ainda usava o movimento repetitivo, usava
algumas séries, assim, porque eu também não tinha a segurança necessária. À medida que eu adquiri essa segurança de informação e de prática, aí, cara, assim, até para as soluções que eu vou encontrando para propor ali na hora, ajuda muito. E eu vejo uma coisa mais grave até, Ângelo, que as pessoas que estão fora do mercado fitness. Eu vejo também a galera que está no mercado fitness. Isso eu estou dizendo assim, aluno, tá? Praticante. E atende todos os pré-requisitos do American College, da AMS, né, da referência que você quiser pegar, e tá mal, cara. Tá com dor, tá se sentindo mal, tá com uma postura que você olha e fala, não é possível, cara. A cabeça, o queixo lá no peito. Então, assim, é um convite para a gente repensar algumas coisas, sabe? A gente parar, Com se certeza. olhar, você sair. Eu já peguei caso, cara, porque nem tudo são flores, né? Eu já peguei caso de uma pessoa que tinha, assim, muito refluxo. A gente iniciar um trabalho e aí ele se sentia melhor. É um garoto jovem. Ele se sentia melhor e aí ele voltava com refluxo. E aquilo foi me incomodando, assim. Eu falei, cara, um dia, mas o que você fez hoje no dia? Você voltou com esse refluxo? Ah, malhei, treinei. Ah, inicialmente eu não dei muita importância. Depois a gente foi percebendo, e aí eu perguntei a ele, porque é isso, eu pergunto, e ele falou que já percebeu a relação entre o refluxo e a musculação que ele faz. Eu não estou condenando a musculação nesse caso, pelo menos. Mas para ele não estava funcionando e ele já tinha percebido isso. Mas para resumir a história, esse cara não está mais comigo e continua na musculação. Então, assim, sabe? O cara sai de lá se sentindo mal, percebe que talvez não seja a melhor atividade para ele, tem milhares de atividades aí de opções atualmente, mas continua lá por questões socioculturais, enfim. Então, é isso, é botar a mão na consciência, né? Acho que depois que a pessoa chega numa certa idade também, ela começa a olhar com mais carinho para isso, né? É, segundo o doutor Alexandre Kalash, que é o maior especialista em longevidade do nosso país, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde para começar a praticar o autocuidado consciente. E isso, mas isso, eu trabalho hoje com um adolescente, né? Eu sou tio, professor de educação física do ensino médio, e eu percebo que a gente vive uma, quer dizer, o adolescente, de um modo geral, ele tem aquela história da fisiologia a seu favor, né? Então, mesmo ele dormindo mal, se alimentando mal, fazendo pouca atividade física, como a fisiologia está a favor dele, ele consegue ainda ir, sente a dor aqui, mas dá a sacudida, volta ao normal. Mas uma hora essa conta vai ser cobrada, né? O corpinho vai cobrar essa conta. Mas enfim, aí nesse momento, aí vem a história da dor, como você citou muito bem, que vai gerar autoobservação e aí ele vai procurar se cuidar. A gente só fica preocupado no sentido de que nesse processo pode ser que ele acabe ganhando aí uma comorbidade, né? Se, se torne um hipertenso, passe a ter diabetes ou qualquer outro tipo de comorbidade. Filhão, você sabe que papo bom dura pouco, porque a coisa aqui é bem bacana e você deixou aqui muita orientação importante. Me diz uma coisa que eu vi que você vai estar com um evento acontecendo. Queria que você falasse do evento, é o momento jabá do nosso papo. E como é que as pessoas te encontram, assim, quem está aqui nos ouvindo e quer experimentar toda essa proposta do Move, como é que eles encontram você? Bom, evento é o que não falta na minha vida. Adoro, adoro fazer isso, então tem 100, né? Por enquanto, ainda mais restrito a Niterói, o evento presencial, né? Mas esse sábado, então, a gente vai ter uma aula especial, como a gente chama, sobre os pés e essa estrutura tão renegada que fica lá na perna, lá embaixo, Negligenciada, é verdade, é verdade. e que fica presa numa estrutura rígida o dia inteiro, né? Qual é mostrar um pouco para as pessoas qual é a repercussão dessa estrutura no todo, né? Então, como que o pé, por exemplo, vai ter uma influência na posição do ombro?
e por aí vai, no equilíbrio e tal. Então, e é uma coisa assim, prática, né? A gente traz informação, faz prática, como eu falei, pesquisa, eu ajudo as pessoas a pesquisarem, a perceberem, dou elementos ali. Então, para mim, hoje, na verdade, a aula precisa ser uma coisa que envolva a pessoa, né? Envolva a pessoa como um todo, não só intelectualmente, né? Então, mas, assim, a gente está sempre fazendo ações como essa, eventos, assim. No mais, também eu tenho uma sala em São Francisco, em Niterói também, que eu atendo. O espaço que a gente denomina de refúgio, que é em Pendotiba, que é um espaço bem imerso na natureza, pensando aí também nessa galera atual que está muito confinada, né? E o quanto isso pode trazer de repercussões negativas para a saúde. Então, um espaço ali que permite muito contato com a natureza. Também dá para mim encontrar lá alguns dias e horários. E, além disso, no maravilhoso online, como estamos aqui, que desde a pandemia aí permitiu que hoje eu atenda pessoas em São Paulo, Recreio, Deodoro, né? Então, em diversos lugares que a gente pode também fazer, desenvolver um trabalho. É um trabalho que não exige grandes materiais, porque o mais importante é você, né? A grande tecnologia ali é você mesmo. Então, é possível que a gente também conheça e desenvolva esse trabalho pela via online. Perfeito. Marcão, depois, então, eu vou salvar essa live agora e vou fazer collab com você, tá? Com o seu Instagram. E aí eu queria que você, por gentileza, colocasse para a gente aí detalhes, o seu Insta, o contato, onde é que vai ser o dia e o horário. Eu sei que é sábado, mas local, como é que chega no local da aula, lá em Niterói, para que as pessoas possam experimentar esse trabalho tão bacana que você vem desenvolvendo, tá? Filhão, ó, gratidão gigante mais uma vez pela oportunidade dessa conversa. E em breve ela vai estar fazendo parte do acervo lá do nosso canal Voa Talks, que são as conversas para que você possa incluir seu nome na sua agenda. Ô, Ângelo, obrigado, cara. E, assim, parabéns. Já te disse isso no privado, vou falar aqui publicamente. Parabéns pela tua incansável luta, interesse, vontade, né, em trazer essas informações, em compartilhar isso, em fazer isso em diversos canais, né? Sei que está vendo o livro por aí, tem canal no YouTube, tem Instagram, então assim, palestras, eventos que eu sei que você está sempre presente também, nas aulas que você dá. Então, cara, muito bom também te ver assim, ativo, atuante, muito legal. Parabéns. É o nosso propósito, estamos aqui para isso. E muito obrigado, assim, mas, cara, nada disso iria acontecer se não fosse essa parceria que a gente tem com os colegas que também tem esse propósito, né? A gente está aqui numa irmandade de propósito e isso faz com que toda vez que eu convoque você imediatamente já participe e assim a gente tem outros colegas que também têm essa mesma vibe, como dizem os meus filhos, e é isso que faz a coisa acontecer de fato. A vontade sozinha não ia fazer nada, mas como a gente tem essa parceria, as coisas vão acontecendo e a gente tem todo mundo estudando, assim como você está estudando, a gente tem a oportunidade de trazer muita coisa boa para cá. Eu que agradeço sempre você e todos que já passaram por aqui e todos que irão passar, com certeza. Valeu, gente. Obrigado pela participação de todos aqui. Valeu,